Olá, tudo bem? Essa é a terceira aula, né, ou a terceira parte, vamos falar assim, que eu acho que fica melhor, né, desse vídeo, ou desse conjunto de vídeos que eu estou fazendo sobre planejamento e controle de canteiro de obras, né? Vale a mesma máxima que eu usei no vídeo anterior. Se você está acessando esse vídeo pela primeira vez, e não olhou os anteriores, eu sugiro fortemente que você olhe os vídeos anteriores a respeito, né, para a gente depois seguir conversando por aqui. O que eu vou falar então é de planejamento e controle de canteiro de obras. Eu dei uma série de diretrizes, uma série de conceitos a respeito do que era importante para a gente pensar a respeito do tema. E hoje eu vou seguir com vocês, né, falando dessa questão de planejamento de canteiro. E a gente pode pensar que existem 5 etapas básicas, né, para a gente sistematizar o planejamento do canteiro. De novo, não é a receita de bolo, né, não existe uma única forma de tratar o problema. O que eu estou mostrando aqui são algumas sugestões, um guia de coisas que a gente pode fazer quando a gente pensa em trabalhar com planejamento de obras, né? Nesse sentido, o ideal seria a gente então começar por uma análise preliminar. Depois dessa análise preliminar, né, trabalhar com um arranjo físico mais geral, mais genérico. Depois detalhar esse arranjo físico numa terceira etapa. Fazer, eventualmente, quando necessário, detalhamento das instalações que vão ser utilizadas dentro desse canteiro. E um cronograma, né, um cronograma de instalação dessas áreas, né, de implementação de todos esses elementos que estão aí presentes. Essa seria a ideia inicial, então, para a gente fazer esse planejamento, né, do canteiro. A gente tem que pensar que o planejamento de um canteiro de obras, né, tanto quanto possível, ele tem que ser feito quanto antes da implementação do próprio canteiro, né? Quando a gente tiver um canteiro, né, amplo, que nem esse que eu estou mostrando na fotografia, né, e que já vai ter começado uma série de obras de infraestrutura. No início da obra, né, a gente tem terraplanagem, a gente tem execução de fundações, execução de contenções, né? Então é importante, nem sempre eu consigo já montar o meu canteiro de obras, né? Então eu vou ficar levando essa infraestrutura talvez um pouco mais precária durante um tempo ali, mas eu já tenho que fazer o planejamento, né, de como que eu vou dispor isso dentro do meu terreno, né? Como que eu vou trabalhar, e principalmente uma coisa que é fundamental, a gente pensar nos acessos, né? Em terrenos onde eu tenho diferenças de nível significativas, né? Por óbvio que pareça, né, de falar isso, eu não posso planejar simplesmente o serviço de terraplanagem para já ter a cota final da colocação da minha edificação, né, em algumas situações, porque eu tenho que ter acesso de caminhões, eu tenho que ter acesso de equipamentos, eu tenho que então planejar justamente certos patamares daqui a pouco, certas vias de acesso temporárias que vão servir para acesso de materiais, equipamentos e veículos dentro do meu terreno. Esse planejamento tem que ser feito com bastante cuidado, com bastante critério, porque ele vai interferir em algumas etapas de execução da minha obra ali na área do térreo da minha edificação. Então, esse planejamento ele é bem fundamental, né? Eu pensar exatamente, né, como eu vou fazer isso, fazer de uma forma correta para evitar que o caminhão tenha algum problema de acesso ou de não acesso ali, né, dentro do meu terreno. E também, né, durante esse procedimento preliminar, ali, quando eu estou me preparando para montar o meu canteiro de obras, é óbvio também, eu tenho que pensar, né, quando o terreno tiver cortes, né, subsolos, né, detonação de rocha, né, eu pensar na questão de estruturas de contenção, estruturas de proteção ali para os meus vizinhos, para os prédios lindeiros, para as estruturas de contenção ali do meu entorno, né, os muros e acessos aos vizinhos. Bom, depois que eu fiz isso, né, eu tenho que então pensar no arranjo físico geral, né, desse meu canteiro de obras, onde eu vou justamente estabelecer a localização geral das áreas utilizáveis no meu canteiro, né? Onde vai ficar as minhas áreas de vivência, que eu já comentei anteriormente, a gente vai falar de novo, a questão das centrais de argamassa,
depósitos de materiais. Feito isso, eu vou detalhar esse arranjo físico, né, locando cada equipamento, né, e cada instalação. Então, se no primeiro físico geral eu tinha lá, minhas áreas de vivência vão ficar nesse local. Ok, mas agora, detalhadamente, nesse local, onde que vai ficar a divisão entre vestiários, banheiros, refeitórios e assim por diante. Muito importante, né, a gente seguir essa sistemática, porque ela pode me auxiliar sobremaneira a otimizar esse layout do canteiro, né, que eu estou trabalhando. No detalhamento das minhas instalações, via de regra, eu vou usar os padrões da empresa que ela está acostumada, né? Então, cada empresa tem uma lógica bem distinta como vai fazer o detalhamento e que tipo de instalação ela vai utilizar, né? Então, o tipo e quantidade de mesas que vai ser utilizada nos refeitórios, que tipo de armário vai ser disponibilizado dentro do que a NR18 já me exige, como que vai ser a pavimentação e os acessos que eu vou fazer no entorno desse meu terreno. Eu vou montar barraco, eu vou alugar um container. Né? Então, todas essas coisas são importantes de serem planejadas previamente. Né? E esse detalhamento vai me auxiliar justamente até depois a questão do orçamento, né, relativo a esses canteiros de obra. Dito isso, a gente pode então trabalhar com algumas diretrizes para o planejamento de instalações de canteiro de obras. Porque eu falei a respeito desses arranjos gerais, mas a pergunta que pode ficar para quem nunca trabalhou com canteiro de obras é: ok, tá, mas quais são os critérios que eu vou utilizar para locação de cada um desses elementos? Ainda mais quando eu estiver eventualmente num terreno que vai ter uma série de restrições. Como que eu vou planejar essas coisas, né, dentro do meu terreno? Então, vou mostrar, né, de novo, aquilo que eu falei, acho que no meu primeiro vídeo, né, não existe o certo e errado no planejamento de um canteiro de obras, na minha opinião, evidentemente, mas existe aquilo que é mais ou menos conveniente para a situação do meu canteiro de obras, né? E é isso que eu vou tentar exemplificar aqui para vocês. Né? Bom, a tipologia das instalações são definidas a partir de alguns critérios específicos, né? Prioritariamente, né, a questão de custos. Então, quanto custa adquirir, implantar, fazer a manutenção da infraestrutura, por exemplo, de um sistema de containers ou da criação de barracos ou de algum outro tipo de elemento pré-moldado. Como que vai funcionar a logística de montagem desses elementos dentro da disponibilidade que eu tenho de tempo e de espaço físico no meu terreno? Como que isso vai ser executado? Como que vai ser a durabilidade ou o reaproveitamento de materiais que eventualmente eu vou estabelecer para esse meu canteiro de obras? É outro ponto fundamental que eu tenho que pensar. Dentro dessas tipologias, né, eu posso então trabalhar com sistemas tradicionais, aquilo que eu já comentei com vocês, né, eu montar um barraco ali temporário com algum tipo de material à base de madeira compensado. Eu posso usar o aluguel de containers, ou se a empresa dispor de containers, né, trabalhar com eles. E eu também posso usar infraestrutura existente, por exemplo, se eu estou trabalhando num terreno onde já existe, né, uma edificação, uma casa, ali eu posso não fazer a demolição dela, fazer a demolição parcial dela e usar esse espaço justamente para poder fazer algumas das minhas áreas de vivência, o meu almoxarifado, alguma área de produção, escritório da obra e assim por diante. Então, é outro aspecto interessante, importante para a gente pensar, né, no momento que a gente estiver executando uma instalação de um canteiro de obras. Pensando agora, né, então, depois desse arranjo físico geral, nesse arranjo físico detalhado, né, as minhas áreas de vivência e de apoio, né, segundo a NR18, né, vão ser chamadas essas áreas de vivência, né, aquelas que vão suprir as necessidades básicas humanas, né, de alimentação, higiene, descanso, lazer, né, devendo ficar preferencialmente fisicamente separadas das demais áreas de produção. Isso nem sempre é fácil, dependendo do tipo de canteiro que eu tenho, mas é um aspecto fundamental para evitar justamente problemas, né, de segurança e de higiene, prioritariamente. Então, os refeitórios, os vestiários, os banheiros, né,
vão ser importantes. E outras áreas de apoio, né, como o tapume, que vai fazer o fechamento do entorno da obra, a portaria, né, que eu vou utilizar no meu terreno ou não, escritórios de obra, almoxarifados e quaisquer outros elementos que a gente julgue importante que sejam parte do meu canteiro de obras, né? Um espaço para subempreiteiros, um estande de vendas, né? Um apartamento decorado, muitas vezes, que o pessoal vai montar ali dentro da projeção do meu terreno para clientes acessarem e verificarem ali, né, o tipo de empreendimento que está sendo lançado. Algumas diretrizes, né, assim, de novo, né, mais como indicativos de algumas coisas interessantes, né? A portaria, por exemplo, é o local de controle de acesso do meu terreno, né, do meu canteiro de obras. E é por isso importante que ela fique bem localizada, né? Que ela efetivamente faça o controle de acesso das pessoas que estão entrando dentro do terreno onde está sendo construída a edificação. Nessas áreas, geralmente, a gente faz a previsão de capacetes para visitantes, né? Sempre vai ter aquele cliente que comprou um apartamento e vai querer ver o andamento da obra, ou eu vou ter algum subempreiteiro que chegou ali e que quer mostrar alguma coisa para algum tipo de funcionário, quer acessar algum tipo de local ali onde tem ferramenta, né? Pode, dependendo da situação, ter a necessidade dessa área ser coberta, né? E o número de portarias vai depender da extensão do terreno, né? Muitas vezes eu tenho terrenos muito grandes, né? Eu já tive a oportunidade de acessar canteiros de obras que tinham uma quadra, que eram de quadra inteira, né? Nesses locais, obviamente, eu vou ter mais de uma portaria, mais de uma entrada, mas eu tenho que aí nesse caso cuidar muito questão de segurança, né? Porque quanto maior o número de entradas, maior é o controle de acesso que eu tenho que ter nessas entradas. Então, o ideal é sempre tentar restringir ao mínimo possível, né, essas entradas dentro do meu canteiro de obras. O escritório de engenharia, o escritório de obra, né, também é um aspecto importante, justamente porque é ali onde os profissionais, os arquitetos, engenheiros, né, vão trabalhar, e eles têm que, tanto quanto possível, também ter uma visão ampla dos serviços que estão acontecendo dentro do meu canteiro de obras, né? Então, sempre que possível, colocar o escritório numa área onde eu tenho uma ampla visão das frentes de trabalho ali que estão acontecendo dentro do meu canteiro, da entrada da obra e assim por diante. São nesses locais, justamente, né, nos escritórios de obra, que eu vou conseguir trabalhar, por exemplo, em reuniões com empreiteiros, com clientes, com o dono da empresa que vai te visitar lá enquanto tu estiver trabalhando. Então, tem que ter um espaço para essas reuniões. E uma coisa que é bastante utilizada também é o espaço, principalmente das paredes, né, para colocação de painéis, onde a gente vai ter cronogramas, onde a gente vai ter planos, onde a gente vai ter plantas, né? É o local onde eu tenho que ter a documentação técnica bem organizada dentro do meu canteiro. Isso é muito importante também. O almoxarifado, né, também é uma coisa importante, né, na entrada da obra, sempre que possível. Nem sempre, né, é possível, porque é justamente a entrada da obra onde eu tenho muitas coisas que deveriam estar ali, né? O ideal é que seja com um piso nivelado, se for um piso nivelado de concreto, melhor, né? Tem que ser um local onde eu garanta a segurança contra roubo, ainda mais se eu não tiver um almoxarife na obra, alguém responsável por ficar cuidando o tempo todo, né, desse local. E é por isso que tem algumas estratégias que são interessantes. Em alguns casos, por exemplo, em vez de fechar ela com madeira, fechar com tela, porque aí eu aumento a transparência, eu consigo enxergar, né, quem está ali dentro, se teve um acesso, se não teve acesso, quais são os materiais que estão à minha disposição ali. Bom, o refeitório também é algo importante, ele tem que ser pensado e construído em cima do que as prerrogativas da NR18 colocam. Uma delas é não posso fazer ele em subsolo, né? É uma questão de segurança, uma questão de higiene. Não tem que ter comunicação direta também com instalações sanitárias, né? Por razões óbvias também. Tem que ter um lavatório e água potável para os funcionários que vão acessar esse refeitório. As dimensões mínimas são dadas, né, pela NR18, e eu posso também prover um dispositivo para aquecimento de comida para aquele funcionário que não quiser se alimentar ali, né, dentro do refeitório da obra, mas quiser trazer a comida dele de casa. Isso é uma coisa importante, né, ter essa previsão também.
Vestiário, né, próximo da portaria, novamente, se possível, porque a portaria, então, de novo, vai ter vários locais, várias questões ali que tem que estar próximas. Não pode ter ligação com o refeitório, e isso é importante, né, para que o pessoal não vá se alimentar no vestiário, né, e nem saia do vestiário diretamente ali para o refeitório. Tem que ter privacidade, dimensões mínimas também são estabelecidas por norma, bancos e cabides, né, para o pessoal poder deixar sua roupa. As instalações sanitárias também, né? Tem que ter anteparo visual, tem que cuidar do deslocamento máximo dessas instalações. A norma coloca qual é o deslocamento máximo que eu tenho que ter de um funcionário entre a sua frente de trabalho e uma instalação sanitária. Isso é muito importante, né? De ser seguido, de ser cumprido. Né? E eu tenho várias estratégias também para fazer o trabalho disso. As minhas áreas de produção e de armazenagem de materiais, aí não são as minhas áreas de vivência, né? Já são as minhas áreas de produção e armazenagem, tem outra característica. Então, onde eu vou colocar meus agregados, meu cimento e minha brita, onde eu vou colocar cal, cimento, saco de argamassa, blocos, tijolos, né? Os locais das centrais de produção, onde então vão estar localizadas as minhas betoneiras de obra, os meus andaimes, né? Onde eu vou locar os andaimes, eu tenho espaço para isso, não vou prejudicar a circulação no momento que eu colocar um andaime fachadeiro num determinado local. Eu tenho que fazer todos esses pensamentos prévios, né? Antes de fazer a execução na obra. Aqui alguns exemplos para vocês, né? Então, o posto de produção de argamassa, né? É ideal que, embora nem sempre seja possível, que a betoneira fique próxima do elevador da obra, né, para facilitar o transporte, para diminuir os fluxos que vão acontecer ali dentro daquela obra. Evitar mudanças de local, mudanças de layout também, nem sempre isso é possível, né, dependendo da configuração do meu canteiro. Ter uma cobertura para a betoneira e um bom acesso, né, para a gente não ter perdas de material. E vias de acesso em boas condições, né, idealmente demarcadas para que o funcionário que está trabalhando ali no transporte, né, o servente que está transportando o carrinho de mão ali, a jirica com a argamassa, com os agregados, ele não vá por caminhos onde ele vai ter mais dificuldade. Ele tem um caminho único, ideal, onde ele tenha que se deslocar. Isso é bastante importante também. Os estoques de areia, brita, cal e cimento, eu tenho que cuidar principalmente com a altura máxima dos sacos de cimento e de cal, né? Para não ter problemas, justamente como talvez vocês consigam ver aqui, ó, de ter saco rasgado, material sendo perdido. Eu tenho que colocar isso num estrado, né? Para não ter problema de umidade, né? Cimento é um material que aventa, né? Que ele hidrata, né? Naturalmente, ele pode empedrar, né? Como a gente fala no popular. Então, tem que ter estrada de madeira ali para proteger contra a umidade. Não pode estar num local muito próximo de uma parede também, para justamente deixar essa circulação de ar ali entre os sacos. E são cuidados que são básicos, né, que a gente tem que ter no momento da execução da obra. Então, aqui, para a gente finalizar, né, eu tenho algumas fotos, alguns registros fotográficos. É interessante vocês notarem que todo o planejamento da obra tem que contemplar locais corretos de armazenagem de materiais. Então, aqui eu não tenho, né, uma baia de areia, né, a areia está se espalhando ali pela obra, junto ao lado da betoneira. A área dos tijolos lá, embora esteja coberta, né, eu não tenho ali, talvez, uma organização que permita ali impedir que eu tenha restrições contra a circulação, justamente por uma eventual falta de planejamento ali desse estoque de tijolos que foi recebido dentro da obra. Além disso, né, evitar algumas situações, né? Quando eu recebo, por exemplo, pallets de blocos, né, o único local onde a gente vai empilhar pallet é na fábrica de blocos, né? No canteiro de obras, essa configuração, como vocês estão vendo aqui, vai gerar uma série de problemas, né? Primeiro porque vai ser no momento de retirar esses pallets ali, a menos que eu tenha um carrinho paleteiro, que eu tenha um equipamento para fazer a suspensão desses materiais, eu vou ter sérios problemas, né, para fazer o transporte. Eu vou ter que colocar um funcionário lá em cima a jogar bloco, tijolo para o andar de baixo ali, aumentando o risco de segurança, aumentando o risco de quebra de materiais.
Então, não é uma situação adequada como essa que está posta aqui na foto, eu ficar empilhando pallets, né? Ainda que o pallet consiga resistir, né, essa carga, porque ele resiste na fábrica, mas por uma questão de logística, isso vai ser bastante prejudicial dentro do meu canteiro de obras. Então, eu tenho que tentar evitar isso ao máximo também. Aqui vocês veem, né, uma situação onde eu tenho coberto, está bem coberto, né? Então, ali os sacos de argamassa, mas eu tenho que cuidar, né? Justamente ali é uma região ainda onde eu tenho bastante circulação, eu tenho que cuidar para ver se ele está com estrada, não dá para ver na foto, mas se ele não está em contato direto com o solo, se ele tiver, invariavelmente isso vai gerar problemas, né? Então, eu tenho que cuidar, né, com o correto armazenamento desses materiais. Quando eu estiver trabalhando também, né, em terrenos que são íngremes, terrenos que têm desníveis e que eu não planejei, né, no serviço de terraplanagem, um platô ali para colocar minha central de argamassa, como é o caso ali da foto, eu tenho que cuidar, né, porque durante a produção dessa central de argamassa, eu tenho que colocar caminhos ideais ali de deslocamento da argamassa, do concreto que está sendo produzido, para evitar perdas, para evitar que tenha perdas de material, para evitar que o tempo de transporte desses materiais seja aumentado em função da gente não ter boas condições de circulação dentro desse canteiro. Também é alguma coisa importante. Aqui, né, outra situação onde vocês veem que eu tenho cobertura, está protegido, né, toda a madeira, mas é uma região que alaga quando chove. E aí eu tenho problema também, eu posso estar perdendo material justamente porque não são condições ideais de armazenamento, não foi planejado de forma correta. Também questões de segurança, né, armaduras de proteção entre andares, aqui é o vão de um elevador, né, então isso é bastante comum, o pessoal deixar uma malha de armadura, né, temporária ali durante a construção para evitar questão de queda, né, de materiais e de pessoas. Aqui vocês veem uma bagunça generalizada, porque a gente tem, né, muita madeira espalhada na obra, tem as fundações ali embaixo, as sapatas estão embaixo da madeira, mas isso gera, né, além de um desperdício muito grande, problemas de segurança na obra, né? Como é que eu vou circular nesse entorno aqui com essa bagunça toda posta, porque eu não planejei, né, essa situação dentro do meu canteiro. Aqui uns detalhes só de telas de segurança, de novo, em regiões onde eu tenho desníveis, eu tenho que tomar um cuidado bastante grande, seguir, né, as normas de segurança vigentes. Aqui eu tenho um canteiro onde eu tenho um container, eu tenho aqui uma central ó, também de corte de dobra de aço. Aqui um outro exemplo também, né, em obras onde eu posso fazer isso, como essa obra de alvenaria estrutural aqui, já reduzir os estoques intermediários, então mandar os pallets diretamente para os andares onde eles vão ser utilizados, e aí com isso diminuindo tarefas que não agregam valor, como transporte e estoque intermediário de materiais. Aqui uma visão geral da foto anterior que eu tinha mostrado, ó, aqui o estoque de argamassa, aqui os pallets, né, empilhados, e aqui a obra no fundo. Aqui eu tenho alguns caminhos ó, também marcados de novo, onde eu tenho situações com desníveis, eu tenho que fazer esse planejamento de circulação de forma bem correta. E também tomar o cuidado, né, para quando eu não tenho espaço, né, dentro do meu terreno, não começar a colocar materiais fora do meu terreno, e isso pode gerar multas, pode gerar problemas também, né, de segurança, de circulação de pessoal, de circulação de materiais. Isso é bastante importante a gente pensar também. Aqui alguns exemplos também, então, de execução, né, de canteiros. Vocês podem ver aqui a parte de madeira. Aqui um canteiro que também está com excesso de material, então isso pode ser prejudicial, né, então, para a minha obra. Eu ter muito material, não ter local onde colocar, isso pode gerar inclusive problemas que nem esse aqui, ó. Vocês estão vendo que o banheiro foi locado acima aqui da tabeira, porque tinha todo o aço aqui, né? Então o pessoal para acessar o banheiro tem que escalar essa pilha de aço. Vocês já imaginam a condição de segurança que eu tenho nessa obra, como ela é complicada. Cuidar também, né, o que a norma pede quanto à questão de acessos também, né, para a minha obra, respeitar o que a NR18 contempla, o que ela pede.
Então é essa a ideia, né? Assim, eu teria ainda muitas outras imagens, né, para mostrar para vocês. Talvez eu faça isso num outro vídeo, mas eu acho que a ideia inicial tá boa para vocês aqui, né? Eu consigo mostrar então o que eu queria. Eu queria dar essa visão de planejamento de obras para vocês. Espero que tenha sido útil. Espero que vocês tenham aproveitado esses 3 vídeos. E lembrando, né, que quem quiser mais informação, a gente tem muita coisa disponível, né, nas bibliotecas, nas universidades, na própria internet. A gente tem muito livro, muita gente cada vez mais fazendo videoaula como essa que vocês estão assistindo aqui. Então aproveitem, né, esse material que está à disposição de vocês aí. Se vocês gostaram do vídeo, né, agradeço, peço que vocês deem um like ali, né, vamos dar uma de blogueirinho aqui também, e acompanhem o canal, né, que vai estar sempre mostrando coisas novas para vocês. Tá bom? Agradeço a atenção e até uma próxima oportunidade.